E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidney Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, um artigo de opinião. Vamos lá? Artigo de opinião é um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo e tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista do articulista, o autor, locutor do texto, acerca de algum assunto relevante socialmente. Então, o artigo de opinião, gente, ele sim, né? Veja, a gente vai colocar uma opinião ali embasada, mas ela tem que ser argumentativa. Ou seja, não é porque eu estou dando a minha opinião que a minha opinião não precisa ser embasada. Muito pelo contrário. Ela tem que ser embasada e muito bem embasada. Por quê? Porque uma opinião, gente, que ela só é uma opinião sem estudo, sem crescimento do conhecimento em volta do que foi estudado, ele é facilmente quebrado. E a ideia do artigo de opinião é que nós venhamos a convencer as pessoas sobre o nosso ponto de vista, certo? Circula em especial em jornais, revistas, sites de internet e pode tratar de temas polêmicos, que são apresentados e fatos, dados estatísticos e discurso de autoridade para fundamentar a tese apresentada. Por que temas polêmicos, gente? Porque o artigo de opinião, como ele dá essa liberdade à pessoa, como ele dá essa liberdade à estruturação de pensamento da pessoa, fica muito mais simples que a pessoa, né, possa trabalhar sobre isso. O que é um tema polêmico? Gente, ele pode ir desde política, ele pode ir ao jeito que você prepara macarrão. Não sei, tem gente que vai falar que não precisa colocar óleo na panela com água. Tem gente que vai falar que se você colocar uma quantidade certa de água, o macarrão vai ficar certo, não precisa colocar óleo, lá. Então, coisas, quando eu digo polêmico, não é porque é polêmico que é sério, certo? Então, a gente pode ter algumas coisas que vão levar na zoeira. Então, por exemplo, o Palmeiras não tem mundial. É algo polêmico. É um jeito que tem de fazer piada com o torcedor do Palmeiras. Da mesma maneira que o palmeirense vai fazer a piada com o corintiano. Como é que pode ter dois mundiais e uma Libertadores? Não tem como. Então, a piada ela fica sempre construindo. Ela é algo polêmico. Mas viram? Ela não é séria. Que são apresentados fatos, dados estatísticos, discurso de autoridades para fundamentar a tese. A partir daqui, mesmo ele sendo polêmico, que vai pegar. No caso do futebol, o cara vai entrar no site da FIFA e vai mostrar. O cara vai fazer não sei o quê, vai ir atrás de eventos históricos da vida do time. Vai ficar essa construção. A ideia é que, por meio da linguagem verbal escrita, as pessoas possam intervir socialmente para contribuírem com os debates que estão em voga, oferecendo subsídios para que outros também se posicionem a respeito de questões importantes que vão desde aquelas relacionadas à política, à educação, ao meio ambiente, até aquelas de âmbito internacional ou voltadas para valores sociais e éticos. Ou seja, o exemplo que eu gosto de dar sempre é o da cidade. A cidade precisa de infraestrutura. Essa infraestrutura, né, que é um saneamento básico porque as pessoas precisam ter. O que é esse saneamento básico? Né? Água, luz e esgoto. Saneamento básico. Né? Esse esgoto tem que ser tratado, não pode ter valeta ao céu aberto. Né? A pessoa tem que ter uma condição de vida boa ali. E muitas vezes não é isso que a gente vê. Nesse sentido, qualquer assunto pode ser trabalhado num artigo de opinião. Posso desde do âmbito muito importante até o âmbito futebol, que por mais que gere muita polêmica, não é tão importante assim, né, pessoal? O artigo de opinião visa a defesa de uma ideia, sendo, portanto, necessária a construção de uma tese sustentada por argumentos que podem gerar uma conclusão a respeito do sentido de maneira propositiva ou sintética, na maioria das vezes. Ou seja, ou eu construo bem a minha organização, né, ou eu construo bem a minha argumentação, ou ela vai ser quebrada. O que faz com que eu tenha que pensar na contra-argumentação que pode vir. Opa,
peraí, eu vou falar isso, isso, isso. Ele pode argumentar dessa maneira. Opa, se ele contra-argumentar dessa maneira, eu preciso saber quebrar. Por quê? Porque senão o seu texto ficou invalidado. Tipo, minha opinião, texto de opinião sobre tal coisa, o cara vai lá e quebra seu texto na primeira. Baixa argumentação de baixa qualidade. A pessoa não se empenhou muito, o artigo de opinião, ele demanda que nós tenhamos, né, nós sejamos mais dedicados, né, aos detalhes do texto. Para escrever um bom texto, o autor deve antecipar-se quanto ao possível posicionamento contrário de seu interlocutor, utilizando-se de contra-argumentação. Ou seja, vou usar um argumento, tenho que pensar no contra-argumento que vai ser utilizado. Se você pensar na contra-argumentação, você já vai muito mais preparado na hora de escrever. Essencial estudar bastante o assunto antes da produção do texto, gente. Se você vai falar de um determinado assunto, você sentou, ligou o computador, abriu o Word e vai começar. Você não estudou nada, você vai falar só o conhecimento básico, isso daí não vale, porque é um conhecimento genérico, é o que a gente chama de senso comum. O que é o senso comum? A pessoa pode falar, quando a gente tem uma generalização. Então, por exemplo, ninguém gosta de jiló. Ninguém gosta de jiló. Não é ninguém gosta. Parte da população não gosta. Pode ser que seja uma parte grande? Pode. Mas eu não posso fazer generalizações. Generalizações são senso comum. Então, o senso comum, ele destrói muitas vezes a nossa argumentação. Por isso que nós temos que estudar. Quanto mais a gente estuda, mais a gente, né, se prepara para isso. Por exemplo, você que já fez uma prova, aí o professor foi lá e colocou que a tua questão estava errada. Aí você vai lá, professor, mas a minha questão está certa. Você explicou isso desse jeito, no livro está assim, assim, assado, né, o que mostra que a minha questão está certa. Você comprovou por argumentações e estudo, né, você comprovou que o que você estava falando era verdadeiro, logo o professor faz a alteração da sua nota. Agora, simplesmente se você chegar e questionar, professor, você corrigiu errado, por quê? Não dá, o professor não vai aceitar. Artigo de opinião para tratar de temas da atualidade polêmicos, tem que ser coisas atuais, ou até mesmo provocativos, exigirá do autor a competência para a seleção dos melhores argumentos sem desrespeitar o interlocutor ou subestimar posições alheias, que é o grande problema que nós temos hoje na rede social. O anonimato da rede social, a saber que tem uma distância de quilômetros entre uma pessoa e outra, dá uma liberdade para que as pessoas não respeitem a opinião das outras. Então a pessoa vai lá, faz um post, a pessoa vai lá e denigra a imagem da outra, fala mal dela sem motivo nenhum. Na rede social a gente percebe muito o desrespeitar. Eu vou lá, coloco a minha opinião, alguém não concorda. Aí eu vou lá, não, mas o que você falou está errado por causa disso, disso, disso. Aí, mas é a minha opinião. Gente, não existe a minha opinião. Contra fatos não tem opinião. Você pode ter a opinião que você quiser. Se já foi comprovado cientificamente algo e a sua opinião é contra aquilo, você que é o errado. Porque não tem como nós mudarmos fatos porque a sua opinião é diferente. Tranquilo? É um texto a ser publicado em veículos de comunicação que podem ter leitores de diferentes perfis. Lógico, o seu artigo de opinião ele vai ter que ser diferenciado, ele vai ter que ser delimitado a um público, certo? Se você escrever sobre futebol, vai ser um público de futebol, sobre política, sobre filme, você vai pegar os cinéfilos boina verde que tem por aí. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado com isso? Porque eu tenho que adaptar a minha linguagem. A minha linguagem ela tem que ser muito bem adaptada para que as pessoas tenham conhecimento do que eu estou falando. Fundamental adequar a linguagem prevendo a característica do público que acessa aquele determinado meio. Ou seja, se é um blog de jogos de videogame, vai ser uma linguagem voltada para eles. De política, voltada para eles. E assim vai. Eu sempre tenho que adequar o meu texto ao meio que ele vai ser publicado. O título deve ser atrativo, convidativo. Nesse momento, com criatividade, já é possível a adesão do leitor às ideias a serem defendidas no nosso artigo. É permitido flexionar verbos, pronomes na primeira pessoa do singular, seja essencial a fundamentação apresentada, eles podem ser
construído de forma subjetiva. Por que de forma objetiva? Como ele é um artigo de opinião, eu não posso ser objetivo. Por quê? Quanto mais objetivo eu for, menos eu expliquei o porquê que eu quero que aquilo aconteça. Então, a minha subjetividade vai ser a maneira com que eu vou explicar. Então, eu vou construindo o conhecimento sobre isso a partir da subjetividade. Muitos articulistas optam pela terceira pessoa do discurso. Qual que é a terceira pessoa do discurso? Ele, ela, eles e ela. Como é que ele vai colocar isso? Ele vai deixar o verbo na terceira pessoa, pessoal. Acreditamos que uma obra na cidade vai ser de melhor momento. Né? Podemos perceber que lá. Isso é a primeira pessoa. Né? Eles devem fazer com que, né, eles devem mudar tal coisa na cidade para que tudo aconteça de uma forma melhor. Então eu vou englobando as pessoas junto na minha opinião. Então, ó, podemos perceber que eu estou persuadindo o meu leitor a fazer essa percepção junto comigo. Considerando as características do veículo de publicação, o artigo de opinião é um texto geralmente curto, com linguagem direta, objetiva, simples e harmônica. Professor, você falou ali que ele tem que ser subjetivo e aqui você falou que ele tem que ser direto. Gente, a linguagem é direta, não o texto. A linguagem é direta. Ela tem que ser objetiva. Eu não posso me enrolar nas minhas palavras. Eu tenho que explicar de maneira clara. Eu não posso tornar o meu texto difícil para o meu leitor, porque senão ele não vai acompanhar, somente. Então, aquela estrutura básica de texto que a gente já conhece, a introdução, desenvolvimento e conclusão, que é onde a gente tem a base dos textos, a introdução, a apresentação da questão em si, o desenvolvimento, onde eu vou desenvolver as minhas ideias e trazer a minha argumentação, e a conclusão, onde eu vou fazer o fechamento do meu artigo, estudar bastante o assunto e lembrar de utilizar sempre fonte de pesquisa fidedigna. Isso sempre vai ser muito importante no nosso texto, pessoal. Prever os contra-argumentos que nós vamos ter, quanto mais nós conseguimos fazer essa previsão, mais rico o nosso texto vai ficar. E retome a tese para concluir a conclusão. Então veja, construir sua conclusão. Eu tenho que retomar o que foi apresentado lá na primeira parte, lá na introdução. Né? E uma opinião, gente. Opinião, um fato é uma façanha, é uma proeza, é algo que se fez, algo que foi comprovado. Já uma opinião, gente, ela é algo que se crê bom, é uma crença, é uma convicção. Então eu não posso bater uma crença com um fato. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.